paz, meus irmãos. Você pode se assentar. Muito bem, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Todos acharam? Primeira carta do apóstolo João. João, que era irmão de Tiago, que eram pescadores, que eram filhos de Zebedeu, e que Herodes mandou decapitar o seu irmão Tiago, né? Muito bem, então, no capítulo 2 desta carta, capítulo 2, versículo 14, a parte C. Alguns versículos, alguns versículos da Bíblia, eles têm parte A e parte B, ou só parte A, outros têm até a parte C. Então, aí na sua Bíblia, no verso 14, quando tem um ponto seguido, né? Então, essa é a parte A, até esse ponto. Aí vai, ok? Aí tem um outro ponto seguido, essa é a parte B. Então, é depois dessa parte que a gente vai ler, que é a parte C. Ok? Para você entender a Bíblia, você precisa estudar e conhecer como é que, né? Então, como a gente já tem esse conhecimento, essa experiência, a gente dá essa orientação para você, então, entender. Então, o que nós iremos falar, ok? Está aqui nesse texto. Diz assim, capítulo 2, verso 14, a parte C, que diz: Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, o nosso tema hoje é o jovem cristão vencedor. Quantos jovens cristãos vencedores nós temos aqui? Será que você é vencedor mesmo? Vamos ver? Aqui estão 3 características de um jovem cristão vencedor. Ele é forte no Senhor. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. E ele tem vencido o diabo na sua vida diária, na sua jornada, na sua batalha, na sua jornada da fé. Ele tem vencido. Então ele é um jovem cristão vencedor, porque o diabo não tem prevalecido sobre a vida dele. Será que o diabo tem prevalecido sobre a sua vida? O mundo tem prevalecido sobre a sua vida? Os seus desejos têm prevalecido sobre a sua vida? Você tem priorizado a Deus na sua vida? Eu aceitei Jesus numa igreja que ela tinha 4 ministérios gerais, né? Além de escola dominical, ministério infantil. Esse era um ministério muito forte, tá? Escola dominical, ministério infantil, e hoje ainda o ministério infantil é muito forte. Essa semana que passou eles reuniram, só para você ter uma ideia, reuniram quase 700 crianças, quase, um evento para criança lá.
Então, lá tinha AMP. AMP significava Associação de Mocidade Pentecostal. Era o ministério de jovem. Era o ministério mais forte da igreja. Tinha APS, era o segundo ministério. Associação de Pentecostal de Senhoras. APS. Aí tinha APA, Associação Pentecostal de Adolescente. E tinha ASP, Associação de Senhores Pentecostais. Então tinha o Ministério de Senhores, tinha o Ministério de Mulheres, tinha o Ministério de Adolescentes, tinha o Ministério de Jovem. E o mais forte era o Ministério de Jovem. E quando eu cheguei na igreja, jovem era considerado de 18 anos para cima, até os 36. Solteiro ou casado, era do Ministério de Jovem. De 13 até os 17, APA, adolescente. E acima dessas datas, seria dentro das mulheres, das senhoras ou dos senhores. Tinha a escola dominical, tinha o ministério infantil, também era muito forte. Então eu aceitei Jesus nessa igreja. E todo sábado nós tínhamos culto de jovens, todo sábado. E quando eu aceitei Jesus, todo domingo nós tínhamos evangelismo, nós evangelizávamos, nós saíamos em grupo para evangelizar. E aonde nós evangelizávamos era em frente ao cemitério lá do morro. A gente ia evangelizar as almas, né? Mas os moradores que moravam ali na frente, porque tinha um irmão que ele não tinha uma das pernas, esse irmão, e a gente fazia um culto na casa dele, a gente evangelizava, convidava. Então, era um ministério forte. Quando veio a visão celular, mudou tudo. Hoje o ministério mais forte da igreja é a visão celular. São mais de 300 células, só para você ter uma ideia, né? Então, eu vim de uma igreja em que os jovens eram a força daquela igreja. Os jovens são a força dessa igreja? Coitado. Eu não sei, né? Porque tem gente que ele não tem uma... Eu quero falar umas coisas aqui interessantes, irmão. A igreja, ela ficava ali no canto da Macurani. E muita gente que era da igreja, elas vinham da colônia de Vera Machado. E muita gente vinha dali, daquela zona vermelha, chamada, não sei se você já ouviu falar, 13 de maio. Você já ouviu falar no 13 de maio? É de lá, muita gente vinha dali. Do morro, da Betânia. Então, meus irmãos, nós vemos hoje pessoas que dizem que estão servindo a Deus, que dizem que estão fazendo, né, a vontade de Deus, e vive uma vida cristã cansada. Não sei o que você é. Porque tem alguém aqui que já tem 70 anos? Levante a mão aí. Quem está aí na faixa dos 60? Levante a mão. Só tem 1, 2, 60? Já tem 60? Só 60. Quem já tem? E nós dissemos que temos Deus na nossa vida, dissemos que temos o Senhor na nossa vida, e parece que estamos cansados para fazer as coisas para Deus. Leia mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16.
Então diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Então diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, ou seja, mesmo que a nossa capa física, mesmo que isso esteja envelhecendo, a Bíblia está dizendo, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. Como você pode estar servindo ao Senhor se você está vivendo uma vida desanimada, uma vida cansada, uma vida sem sonho, uma vida sem alvos, sem realmente visão para os planos e propósitos de Deus? Nós temos aqui uma bateria, temos aqui instrumento. Cadê jovens, né? Jovens que têm o desejo de aprender, que têm o desejo de estar fazendo coisas para Deus. Uma igreja dinâmica, uma igreja que realmente está comprometida com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Eu fico preocupado quando eu ouço alguém dizer: ah, isso é para os jovens, ah, isso é para os jovens. Meu irmão, vai te enterrar porque você já morreu. Está velho, cansado, sem sonho, sem perspectiva, sem visão nenhuma, sem alvo nenhum. Eu fico preocupado quando alguém que diz que está servindo a Deus não tem compromisso com o ensino da palavra de Deus, com o discipulado, com o objetivo de crescer, de aprender. Porque a Bíblia que nós lemos está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus permanece em vós. Nós não vencemos o diabo, irmão, pela nossa força, pelo nosso intelecto, mas é pelos instrumentos que Deus nos dá através da sua palavra. Sabe, irmão? É assim que a gente vence o diabo. Quais lutas, batalhas ou guerras você tem vencido para permanecer na vontade e no propósito de Deus, sendo reconhecido como vencedor? Quais lutas? Eu fico assim pensando, né? Pessoas no período da pandemia estavam questionando: a igreja vai fechar as portas, não vai ter culto por causa da pandemia? Irmão, você já vinha participando regularmente da igreja, todo domingo você vinha para o culto. Terminou a pandemia e passa um mês, às vezes você não vem para o culto. Onde é que está a sua força em Deus? Onde é que está essa renovação de Deus na sua vida? Onde é que está a força do Senhor, que é a sua força? Nós estamos sempre cansados das coisas de Deus. Estamos sempre cansados para ir para a célula, para ir para o discipulado, para evangelizar, para visitar alguém. Estamos sempre cansados. Mas para ganhar dinheiro não. Para correr atrás dos nossos sonhos e interesses pessoais, não. Não estamos cansados. E Deus fica sempre em segundo lugar na nossa vida. E nós queremos que Deus realmente nos abençoe e nos dê vitória na nossa jornada. Não existe vencedor sem lutar. Quais são suas guerras? Dizem que as crianças são o futuro do Brasil, o futuro do país, o futuro. E você ouviu a irmã dizendo aqui, são o futuro da igreja. E os jovens são quem? Jovem, você é o que para esta igreja? O que esta igreja espera de você? O que Deus espera de você? O que seus pais esperam de você, jovem? O que se espera da juventude? Quais desafios enfrentam os jovens querendo lhe aprisionar com o cilado? Quais sonhos, metas e objetivos têm se concretizado na vida dos jovens neste século? Quais jovens ficarão na história desta igreja, porque marcaram sua geração como vencedores? Quais jovens? Primeiro ponto: sacrifício dos pais por seus jovens. Eu tenho um vídeo, eu até esqueci de passar, né, para o irmão Mateus, que veio mostrar aqui, na Coreia do Sul, ou foi no Japão, acho que na Coreia. Uma professora mostra um vídeo dos pais daqueles alunos trabalhando, carregando fardos e fardos de coisas, sabe, um trabalho terrível, um trabalho sacrificoso, para dar o melhor para aqueles filhos. E eles começam a ver aqueles vídeos e a lágrima começa a cair dos olhos deles.
Quantos pais têm sacrificado seu futuro, seus sonhos, por erros e escolhas que fizeram até em favor dos seus filhos? E quantos filhos têm sido ingratos e até têm desprezado seus pais, não têm valorizado seus pais, não têm honrado seus pais? Quantos pais que pagaram alto preço para criar o filho, para investir na vida dele? Eu tenho acompanhado a minha nora, sabe? Acorda de madrugada, a criança acorda toda cagada, sabe? Querendo comer e tal, e perde o sono. Acorda 2, vai dormir 5 da manhã. Quanto sacrifício, e muitas vezes não valoriza seus pais. Não valoriza. Alguém, não sei se foi a irmã Janete, alguém compartilhou, né, em nossos grupos, um vídeo. Uma senhora de idade, 80 e poucos anos, ela não estava mais tendo condições de viver sozinha. Aí pediu que o filho leve ela para a casa dele. Ele, uma mulher e uma criança. Chegou lá, a mulher maltratada pela nora. A mulher, né, sem ter o devido respeito. E o filho sem dar aquele apoio e tal. E a nora, então, disse para ele: olha, vamos botar sua mãe numa casa de asilo, numa casa de repouso. Tanto trabalho que os pais têm, e esse é o prêmio que os filhos querem dar aos seus pais, descartar eles, como se não valesse mais nada. Não tem honra aos seus pais, que tanto sacrifício fizeram. E o garotinho, vendo toda aquela cena, né, tudo que o pai dava de dinheiro ele guardava, tudo que o pai dava de dinheiro ele guardava. E ele disse: meu filho, por que tu está guardando esse dinheiro? É para quando vocês estiverem velhos, eu quero botar você numa casa de repouso também. O homem abriu os olhos assim, tipo: meu Deus, o que nós estamos fazendo? Ensinando essa criança tudo errado. Trouxeram a mulher de volta. Quantos têm feito isso? Ensinando aquilo que não é bom, sabe? Muitos pais têm lutado para dar o melhor aos seus filhos, com todas as suas limitações, sem formação profissional, sem estudos, sem condições financeiras favoráveis. Muitos, por suas escolhas erradas, se sentem, né, culpados por seus erros, se submetem a uma renúncia pessoal por seus filhos, para que eles cresçam e conquistem o que eles não conquistaram. Quantos pais fazem isso? Vai sacrificar pelo filho, para que ele possa estudar, ter uma formação, ter uma profissão, possa conquistar algo mais e viva melhor. É isso que muitos pais têm feito. Muitos amigos, entre aspas, instigam os jovens a tentarem provar algo para si mesmos, como se fossem pessoas desacreditadas sem futuro, em vez de incentivar e motivar a lutar por seus sonhos. Muitos permitem que sua vida se torne produto do meio onde vivem, como alguém sem valor, num ambiente carregado e maligno de pessoas, sem visão, sem sonhos, sem objetivos, por viverem influenciadas negativamente. Quantas pessoas estão vivendo num ambiente carregado, num ambiente de dificuldade, e as pessoas acabam, né, envolvidas naquele ambiente, e ela acaba sendo produto daquele meio ali, e ela vai reproduzindo depois a vida daquele meio ali. E não consegue se levantar, não consegue se destacar, não consegue conquistar os seus sonhos e passa a viver também uma mesma vida miserável e desgraçada. Será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que Deus quer para nós? Será que é isso que Deus quer para a sua imagem e semelhança? Reconheça seus pais, honre seus pais. Você precisa fazer isso. Tópico 2. As ciladas do mundo aos jovens. Temos várias causas porque os jovens têm caído em ciladas do mundo e do diabo, passando a viver como prisioneiros do diabo, escravos dos seus desejos e escolhas erradas. Muitos têm caído em amizades negativas com pessoas presas nos vícios e nas drogas. Há um ditado que diz:
Diga-me com quem andas, e lhe direi quem você é. Com quem você anda? Anda com pessoas que estão no caminho errado, no caminho mau, pessoas que não querem nada com nada, não tem sonho, não estuda, não trabalha, não quer nada. Você vai chegar onde? Em lugar nenhum. Não há futuro, não há esperança, sabe? Irmãos, o segredo do sucesso é daqui muito livros. Se chama trabalho. Você quer ter sucesso? Trabalho. O segredo do sucesso é trabalho. Outra cilada: relacionamento sem a bênção dos pais ou da liderança pastoral. Quantos que não têm aprendido a esperar no Senhor? Minha filha, quando tinha 15 anos, tenho 3 filhos nessa igreja, vocês viram as fotos, até hoje ele serve ao Senhor. Ela tinha 15 anos, chegou comigo e disse: papai, estou gostando do fulano, a gente está se gostando. Eu digo: não, que coisa boa, né? Minha filha, não tem nada demais você gostar de alguém gostar de você. Porém, tem uma coisa, na verdade 3 coisas. Primeiro, você é de menor. Segundo, você precisa terminar seus estudos. Terceiro, você tem que arrumar um trabalho. Se ele lhe ama, ele vai esperar por você. A Bíblia diz: com amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo. Que amor é esse que não sabe esperar? 15 anos. Ela casou com 24 anos. Ele esperou quantos anos? 9. Ela é responsável pelo marketing lá do shopping Montaneira. Deve ganhar uns 9 mil e pouco reais lá. Gerente de marketing. Tudo que é evento, ela está por trás, ela que é responsável. E o marido dela trabalha no CID, um órgão da Samsung, uma empresa da Samsung da área de informática. Deve ganhar mais de 10 mil reais. Vocês souberam ouvir e obedecer. Mas o jovem hoje não tem, né, esse compromisso de saber esperar, de buscar Deus, de colocar Deus, de se submeter e de seguir uma direção. Meus irmãos, quanto jovem, né, que ele acha que ele começa a trabalhar, ele sai de casa, né, não dá satisfação para os pais, quer chegar a hora que quer, não diz que a hora que vai chegar, o pai, a mãe fica acordada até tantas horas da madrugada esperando o filho chegar em casa. E muitos pais são culpados, porque tem muita liberdade. Cuidando corta, tudo corta, quando vira, quando já estava cortando. É isso que tem acontecido, sabe? Neste ano eu peguei um jovem, peguei um táxi, um Uber, e nesse Uber eu encontrei um jovem bipolar, de 22 anos, desviado em um relacionamento amigável. Ele já tinha sido expulso da Marinha, ele era da Marinha e havia sido expulso. Ele tinha um problema, ele tinha transtorno bipolar. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Transtorno de humor. Uma está alegre, outra está triste, outra está chateada, outra está, né? É bipolar. A gente que é assim, é bipolar. É difícil, né? Você não sabe quando é que ela vai estar normal. Infelizmente. E muitos são consequência de escolhas erradas, de pecado, de uma vida de promíscua, de uma vida de não se honrar seus pais, de não honrar Deus. Sabe? Infelizmente isso é o que tem acontecido. E aquele jovem queria ir para a igreja, mas ele não ia porque com quem ele tinha se envolvido não queria ir para a igreja. Olha só o problema. Não tem futuro esse relacionamento. Caia fora. Está perdendo o seu tempo. Está atrapalhando a vida da outra pessoa. Caia fora. Que é triste, irmão. Quantos vocês aqui
Entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 20 anos. E eu já estava podre. Foi tanta merda, tanta loucura, desculpa a expressão. Mas quantos de vocês aqui se gastaram no mundo, no pecado, sabe? Gastaram seu dinheiro na bebida, nas festas, na carne. Vem para Deus, para servir a Deus, está cansado na casa de Deus. Está com preguiça, está sem vontade. Onde é que está Deus na sua vida? Onde é que está Deus na sua vida? Muitos pais se calam, porque o jovem diz: eu sou de maior e eu me sustento. Passou a ganhar um dinheirinho, às vezes ele ajuda no rancho, às vezes paga a luz, aí já endurece o pescoço, né? Quer cantar de carro ali, como sempre fosse, é um frango, e quer cantar de carro. Sabe, irmão? É isso que nós temos visto. Meu filho, vai pagar o aluguel, vai lavar tua roupa, manda pagar para lavar tua roupa, vai fazer tua comida, vai ter teus gastos, vai ver se você aguenta. Lugar bom de se morar e de se viver, sabe onde é? Na casa do papai e da mamãe. Eita, você não se preocupa com nada, porque o papai e a mamãe cuidam de tudo. É triste ver os jovens não aprenderem com os erros dos seus pais, pela cegueira, orgulho e dureza de coração. Jovens nas paixões da mocidade permissiva e destrutiva. Paulo disse a Timóteo: foge das paixões da mocidade. O que começa errado, termina errado ou não acaba bem. Senão houver conserto logo no início. Muitos começam um relacionamento sem propósito, só porque não quer ser visto como alguém esquisito. A pessoa, né, tá ali tentando servir a Deus, buscar Deus, aí tem os amigos, entre aspas, né, começa: ô rapaz, tu não gosta de mulher não? Tu é muito esquisito, né, começa a fazer pressão. E a pessoa, em vez de ter um posicionamento firme e dizer: olha, a minha vida é para Deus, e no tempo de Deus Ele tem alguém especial na minha vida, que eu estou esperando o Senhor. Difícil, né? Sabe, irmão? Outro, foco errado, como curtir a vida por medo de morrer jovem. Você já ouviu aquela frase? Igreja, né? É a expressão que as pessoas usam. Igreja é que nem museu. Só tem gente velha lá e atrasada. É isso que as pessoas estão dizendo lá fora. Entendeu? Aí a pessoa diz: olha, vai curtir a vida, vai aproveitar. Porque depois você, né, morre aí, não curtiu nada, não aproveitou nada. Essa é a conversa lá do mundo. Enquanto as pessoas estão se destruindo, se acabando e não alcançando o seu propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um legal para você. glória a Deus. Será que você acredita nisso? E você está disposto a confiar e esperar em Deus? Ou você quer seguir segundo os desejos do seu coração? É isso que você quer? A Bíblia diz no livro de Isaías 40, versos 30 e 31, não precisa abrir: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águia. É isso que a Bíblia diz. E quantos jovens parece que estão pela hora da morte, não tem compromisso com a vigília, não tem compromisso com nada. Eu falei de manhã, eu trabalhava de manhã. Eu trabalhei no distrito, irmãos, uns 15 anos no distrito. Você tem uma ideia? Trabalhei na Spring da Amazônia, depois se tornou Panasonic da Amazônia. Trabalhei na Moto Honda e trabalhei em outras empresas, né? Fora de Manaus também.
trabalhei em várias empresas. E depois eu fui e fiz um concurso público. Aí eu passei para a prefeitura. Então, na prefeitura, eu trabalhava até 1h da tarde. Era 6 horas. Né? Hoje, ainda é assim. Né? Dependendo do cargo e da função que você exerce. Quando eu passei a exercer uma função de gerência, é um cargo bem elevado, né? Aí eu trabalhava já o dia todo. Era um DAS2, Direção e Assessoramento Superior. Então, já era um outro nível. Né? Mas quando eu iniciei na prefeitura, eu trabalhava até 1 da tarde. Aí eu saía do trabalho, eu corria em casa para ir almoçar, 2 horas eu tinha que estar na faculdade, porque começava a aula às 2 horas da tarde. Olha a correria. 6 horas da tarde eu saía da faculdade, pegava um ônibus, ia lá para frente da UFAM, ali nas Boas Novas, onde eu fazia teologia. 4 anos era essa a minha vida, 4 anos. Eu não tinha carro. Aí eu vinha, pagava uma pessoa que morava ali, perto do mercado, que ela tinha uma condução, que ela fazia transporte, ela deixava a gente no mercado da Cachoeirinha. Aí eu subia educando, até lá perto da ponte, a pé, 4 anos, toda semana. Tem gente que não vem para o culto porque está cansado, não sei o que, porque tem aula, não sei o que, por causa daquilo, nunca falo que tem culto, nunca deixei de ir para a casa do Senhor, tendo todo esse sacrifício, enquanto as pessoas não têm esse compromisso com Deus. Como é que você é um jovem vencedor? Se você não prioriza Deus e não tem esse compromisso com Deus. Tópico 3. Características do jovem cristão vencedor. Sabe? É através dessas características que nós vamos realmente ver se nós somos um cristão vencedor. No plano psicológico, mental, emocional e espiritual. Um menino não sabe o que quer da vida. Todos nós precisamos de direção. E os pais são esse instrumento aos jovens. Podemos destacar alguns fatos que preparam o caminho para ser um jovem vencedor ou uma jovem vencedora. Primeiro, obediência e submissão aos pais e autoridades espirituais. Tenha obediência e submissão aos seus pais e aos seus líderes espirituais. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. A Bíblia diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então nós estamos vendo que um jovem cristão vencedor, ele tem compromisso com a obediência e a submissão aos seus pais e às suas autoridades. Depois, ele é responsável com seus estudos e trabalho, valorizando a sua família. Presta atenção, você conhece alguém que nunca estudou, nem trabalhou, jamais valorizou sua família, que se deu bem na vida até hoje? Você conhece alguém? Só não estuda, não trabalha, não valoriza a família, vive por aí, não quer saber de nada. Você já viu se essa pessoa tem sucesso? Não, ela é um problema, ela é uma carga, ela é um fracasso. É isso que acontece, sabe, irmão? Infelizmente, há alguns que entraram na faculdade para conquistar uma graduação e se perderam no caminho. Muitos entraram na faculdade e lá se perderam na faculdade. Uma faculdade pública, irmãos, é difícil. Eu sei disso porque eu estudei em uma, Universidade Federal do Amazonas. É difícil. Depois eu voltei para dar aula porque o professor, pediu que eu substituísse ele quando ele estava doente. Eu dei aula de auditoria lá na PUC. Alguns dias só. Mas, irmãos, graças a Deus, nunca colei, sempre estudei para passar. É triste. Como é que você se diz um servo de Deus, se diz uma moça de Deus e cola para passar? E foi por isso que eu ganhei um casal lá na faculdade. Hoje ele é perito da Polícia Federal, tem uns 30 mil reais. E ela também, formada em contabilidade, exercia um cargo na
Conselho Regional de Medicina, Paulo, são da igreja DPB São José. Testemunho. Jovem que cola para passar, em vez de estudar, mostrar Deus na sua vida, mostrar através do seu caráter, do seu testemunho. Buscar ter um padrão de caráter santo e temente a Deus. Aquele que guarda o seu caminho, seguindo a justiça, a fé, a verdade, a pureza. Buscando o propósito divino, se torna um vencedor, pois ele deseja e procura viver na direção de Deus. Estabeleça os padrões de Deus para você. Fico feliz, porque nós temos pessoas nesta igreja, jovens nesta igreja, pessoas que chegaram aqui. Um grande exemplo no Alessandro, que estava tocando aí. O Alessandro, cadê ele? Já foi? Ali. O Alessandro chegou nessa igreja adolescente, não foi, Alessandro? Quantos anos? 18. Chegou aqui com um relacionamento com alguém de menor. Pesado. E o líder dele conversaram com ele. Cortou na hora. A menina ainda ficou vindo para a igreja durante um tempo, mas depois caiu fora. Mas ele ficou e está aí. Está casado, está feliz, está realizado, né? Concluiu a faculdade, alcançou uma formação, tem uma profissão na área de finanças, numa empresa importante, está com a sua vida aí, né? Caminhando para a sua casa ou apartamento, né? Olha aí. É um testemunho de vitória. Mas quantos jovens caem em ciladas e não quer esperar em Deus, e não quer focar no seu objetivo de crescer e de conquistar? Quinto, vida de compromisso com a oração, palavra de Deus e sua igreja. Tenha compromisso com a palavra de Deus, tenha compromisso com a oração, tenha compromisso com a sua igreja. Sonhe com a sua igreja, sonhe com a obra de Deus, que Deus vai lhe recompensar. Sabe, irmão? Deus vai lhe recompensar. Naquela igreja, da onde eu vim, muitas pessoas conquistaram grandes coisas aí. Alguns se tornaram advogados, né? Médicos, professores, engenheiros, empresários, né? Pessoas que, muitos deles ali, irmãos, se tornaram pastores. Pastor Robertinho, já pegou aqui, lá do Aleixo. Pastor Paulo Roberto, que já faleceu, né? Muitos deles se tornaram pastores. Então, jovens que sonhavam os sonhos de Deus. Quantos jovens estão sonhando os sonhos de Deus? Estão priorizando a Deus. Quantos jovens? Eu quero falar, irmãos, de 4, quero dar aqui exemplo, 4 jovens na Bíblia que marcaram a sua geração. Deus, como isso é maravilhoso. Em cada época, Deus tem pessoas para marcar a sua geração como vencedores. Será que você faz parte desse rol dos vencedores de Deus, da sua geração? Será que você faz parte desse rol dos vencedores? Primeira pessoa, Rebeca, uma moça trabalhadora, obediente a seus pais e que se guardou para os propósitos de Deus em seu tempo, se tornou mãe de 2 nações. Abraão mandou seu servo Eliezer ir buscar na casa dos seus pais uma esposa para o seu filho Isaac. E foi Rebeca, que estava lá guardando as ovelhas do seu pai, era pastora. Um outro jovem foi vendido por seus irmãos, foi vendido como escravo, dado como morto, aos 17 anos de idade. Foram 13 anos de provação e sofrimento. José. 13 anos de provação e sofrimento. Você tem passado quantos anos de provação e sofrimento? Será que tudo que você tem passado, Deus não tem um propósito nisso? José se guardou. A mulher do Potifar queria se deitar com ele, ele disse não, porque eu temo a Deus.
jovem, sabe? E com a idade de 30 anos governou o Egito. Por 80 anos ele governou o Egito. Já pensou? Morreu com 110 anos. E o outro jovem não podia ir para a guerra, só quem tinha de 20 anos para cima. Ele tinha 16 anos, chamado Davi. Conhece a história de Davi? Seus irmãos foram para a guerra, e seu pai disse: olha, vai levar lá comida para os seus irmãos, talvez eles estejam precisando, e leva esse presente para o comandante lá do exército também. E ele foi, e chegou lá e viu aquela cena, um monte de homens se diziam guerreiros, correndo de um gigante. E ele já perguntou: o que o rei vai dar a quem derrotar esse gigante? O rei vai dar a filha dele. Opa! E vai isentar de impostos. Davi foi guerrear e ele derrotou o gigante. Quais são os seus gigantes que você tem derrotado? Quais são os seus gigantes que você tem vencido? E a Bíblia diz que Davi, ele começou a reinar com 30 anos, quando realmente ele assumiu o trono. Ele reinou 40 anos. Então preste bem atenção. 30 anos de preparação para reinar durante 40 anos. Nós queremos reinar, mas não nos preparamos para isso, sabe? E o terceiro grupo, quarto grupo, Daniel e seus amigos, Misael, Azarias, foram, depois mudaram o nome dele para Sadraque, Mesaque e Abednego, os três, e para Daniel, Beltesazar. Então foram levados ainda adolescente para a Babilônia, cativo. Foram viver na corte, porque eram pessoas da nobreza. Eles poderiam dizer: bem, já que Deus nos entregou na mão dos caldeus, então vamos viver aqui e aproveitar, vamos desfrutar de tudo. E o que eles disseram? Eles disseram para eles: olha, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei. Nós não vamos comprometer a nossa fé no nosso Deus. E Daniel e seus amigos perseveraram em ser fiel a Deus. Jovens, sabe? O Senhor tem resgatado jovens, a fim de que se tornem um canal de bênção à sua família. Muitos encontram o propósito da sua vida ao se render ao Senhor, pois o Senhor se faz forte em sua vida, lhe dando uma nova direção e propósito, restaurando seus sonhos e sua autoestima, para acreditar em si e vencer suas guerras. Bom, quando eu vim para Jesus, eu vim com a vida destruída, e foi a igreja um lugar terapêutico que serviu para me abraçar, para me ajudar, para me levantar, para me deixar tudo aquilo. A primeira coisa que eu fiz foi sair do lugar onde eu vivia, no Morro da Liberdade, lá na Feira do Cachoeira. Primeira coisa que eu fiz: se eu continuar aqui, não vou conseguir seguir Jesus. Então primeiro eu vou me fortalecer em Deus, primeiro eu vou buscar Deus, primeiro eu vou querer aprender, para depois eu vir aqui e tentar ganhar os meus amigos para Jesus. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. E Deus mudou a minha história e mudou a minha vida. Eu louvo a Deus, porque nós temos 3 filhos, e graças a Deus tem formação, todos sabem dirigir, 2 já têm seus carros, um está se preparando para adquirir o seu apartamento, que é o Thiago. O Janir já teve a casa dele, teve que vender, por um propósito, por outro objetivo. E todos os 3 permanecem até hoje servindo a Deus. Glória a Deus. E vivendo bem sucedido. E tem sido um instrumento de Deus na vida desta igreja. Quantos querem ser um jovem cristão vencedor nesta igreja?
só alguns querem. Então, alguns que não estão acreditando que podem ser. Assuma um compromisso com o Senhor e seus princípios, que nada dará errado em seu propósito. O jovem cristão vencedor é alguém que é forte em sua fé no Senhor. É alguém que tem compromisso com o ensino da palavra de Deus e permanece com a palavra de Deus firme no seu coração. E que tem vencido o maligno, como diz o que nós lemos na palavra de Deus. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Quero que você fique de pé. Eclesiastes, você não precisa abrir. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Você tem liberdade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode ir para onde você quiser. Mas a Bíblia está dizendo: ei, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque Deus vai te pedir conta. O que você fez da sua liberdade? O que você fez com a sua força, com a sua saúde, com a sua inteligência? O que você fez? Então, será que esta é uma igreja de vencedor? Quantos vencedores temos nesta noite? Porque se esta igreja não for igreja de vencedores, essa obra não tem futuro. Esta noite eu quero que você cure a sua cabeça, nós queremos orar sobre isso. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Existe alguém que nesta noite ainda não entregou sua vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e gostaria de se reconciliar com o Senhor, ou se você já tomou a sua decisão lá na cela, gostaria de confirmar ela aqui diante de Deus, quero convidar você a sair do seu lugar, chegar aqui à frente, nós queremos orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui é o irmão Sidney. Ele aceitou Jesus lá na cela e está vindo aqui só confirmar a decisão dele. Glória a Deus. Existe mais alguém que quer nesta noite confirmar a sua entrega a Jesus, quer confirmar a sua vida, dizendo: eu quero ser um vencedor do Senhor, eu quero assumir compromisso com Deus. Sai do seu lugar, chega aqui na frente que eu quero orar com você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Bom, se vai orar aqui com esse jovem, porque você é jovem. Não se vai com o espírito jovem. É uma pessoa leve, é uma pessoa vibrante, é uma pessoa, sabe? Existe mais alguém? Venha. Existe alguém, irmãos, que está falhando com os princípios da palavra de Deus, com os princípios que nós falamos nesta noite, não está vencendo o maligno, não tem compromisso com a palavra de Deus, não está demonstrando uma força espiritual. Você quer nesta noite se comprometer com o Senhor? Sai do seu lugar, chega aqui na frente, nós queremos orar com você também. Você quer nesta noite fazer isso? Venha. Precisa fazer essa decisão hoje. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Não deixe passar o tempo da oportunidade. Meu irmão, minha irmã, se Deus falou com você, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque Deus está nesta noite querendo que você se posicione diante do mundo espiritual, se posicione nesta noite. Nós queremos orar com você. Quem nesta noite desejaria fazer esse compromisso? Você precisa fazer isso. Eu fiz isso, não me arrependo. Oh, aleluia. Pai, nesta noite queremos orar pelo nosso irmão, pelo Cid, esse jovem. Senhor, tu sabes por quantas dificuldades ele já tem passado, mas que o Senhor venha
fazer a obra no coração dele, entrar na vida dele, mudar a sua história, para que ele venha ser, Senhor, um canal de bênção para a sua casa e sua geração, e também na obra do Senhor, na casa do Senhor, para o reino de Deus. Nós oramos por ele, Senhor. Ele está aqui, Pai, confirmando a sua decisão, tendo coragem. E nós queremos, Senhor, apoiá-lo nesse propósito. Cada pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra, que o Senhor venha tratar no coração e manifestar, Senhor, a tua vontade e o teu propósito na vida de cada um. Quero te agradecer, Senhor, porque nesta noite, neste dia, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem tratado conosco. Vem, Senhor, quebrantar nosso coração. Vem nos dar, Senhor, a visão. Senhor, abre a nossa visão espiritual. Abre o nosso entendimento espiritual. Senhor, vem ministrar ao nosso coração. Ministra, Senhor, sobre a vida de cada um. E visita, Senhor, em sonhos cada um, Pai. E no seu dia a dia. E manifesta a tua vontade. Em nome de Jesus. Queria te convidar alguns jovens para vir dar um abraço desse rapaz. Dizer, meu irmão, estamos aqui. Pode contar comigo. Aleluia.